Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 11 até o de número 16. Acompanhe a leitura e esteja atento à voz do Espírito Santo. Irmãos, a unção de Deus está aqui. Deus está olhando para nós. Não é mais um culto, é o culto aonde o Senhor está presente e aonde Ele está olhando para nós. Você não veio ver nada, o Senhor é que veio ver você hoje aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor: então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Amém? Podeis assentar. Quero trazer essa reflexão nesta noite, para que nós venhamos compreender que os planos de Deus não se frustram e que o propósito de Deus se cumpre na vida daquele que está na presença do Senhor. A gente sabe que Zacarias e Isabel eram uma família, era um casal simples. Ele estava ali, servindo ao Senhor no templo, dando o melhor dele como sacerdote, era da tribo de Levi. Só que, como toda família, eles tinham um problema. Isabel era estéril. Já era avançada em idade, e eles tinham um sonho de ter um filho. Quem é que não tem sonhos, né? Quem é que não busca algo de Deus que venha alegrar o coração? É algo que todos nós, todo ser humano almeja. E a gente vê aqui que o início dessa história começa com um anjo do Senhor aparecendo a Zacarias. Olha, quando nós desejamos algo, quando nós sonhamos, quando nós ansiamos por alguma coisa, se está dentro do propósito de Deus, o Senhor falará com você. A voz do Senhor será audível. O Espírito do Senhor se manifestará na tua vida, porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é conversar com o homem. Começou lá em Gênesis, quando na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. E nesta noite, o Senhor veio conversar conosco e mostrar o interesse que Ele tem com a nossa vida, porque o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Ei, eu começo a dizer hoje que você vai ouvir a voz do teu Deus nesta noite, que o Senhor tem propósito com tua vida e você não vai sair daqui sem ouvir a voz do teu Deus. Aleluia! E aqui a gente vê que Zacarias, ele vendo o anjo, ele se turbou e caiu em temor. Irmãos, quando Deus fala, a gente realmente reconhece que nós não somos nada. Que nós temos uma vida frágil, pequena, e que nós precisamos realmente desse Deus grande. E o lindo de tudo aqui é que Deus
ouve e Deus responde. Você pode até orar, pensando que Deus não está ouvindo, porque a gente tem um negócio chamado imediatismo, que é tremendo. A gente fala com Deus e quer na mesma hora, no mesmo instante, ver resolvido. E este casal aqui, eles tiveram uma experiência gloriosa, porque eles eram idosos, ele já não podia gerar filhos, ela já vinha com histórico de esterilidade, mas o Senhor responde: aonde há esterilidade, aonde parece que não vai ter resposta, é o cenário perfeito para o Deus grande se manifestar, porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é milagre. E milagre não é para qualquer um, milagre é para quem crê, milagre é para quem espera, milagre é para quem reconhece quem é o Deus poderoso. Quem aqui já não viveu milagre? Quem aqui não tem milagre para contar? Tem muitos de nós aqui que já viveu milagre. Eu já vivi milagre na minha vida e tenho certeza que a maioria ou todos aqui já viveram, porque a vida em si é o maior milagre. Irmãos, nenhuma oração é esquecida. E o anjo fala, o anjo Gabriel fala: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eu estou aqui, diante da igreja, para dizer que oração lançada perante Deus, Ele não esquece, Ele ouve, Ele entende, Ele até transfere a lágrima para palavras, porque o nosso Deus, Ele vê gemido do coração. Nós entendemos aqui que a história de um homem, a história e o propósito e o chamado de Deus começou aqui. Ele nem estava no ventre da mãe, mas o Senhor já sabia quem era João Batista. E nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, que Ele te conhece, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe. Porque Ele sabia, e Ele sabe de todas as coisas. E eu, meditando sobre esta palavra, a gente começa a buscar a compreensão, de forma assim bem lúcida, bem clara, que nós estamos aqui para o servir a Deus. Para o ser em Deus algo ou alguém aonde vai manifestar a glória de Deus. Nada pode embaçar e dificultar a nossa vida fora desse propósito, porque o Senhor, Ele chamou a cada um de nós. Ele nos deu a capacidade. Nós louvamos aqui: a unção de Deus está sobre mim. Se a unção de Deus está sobre você, eu quero te dizer que hoje você vai ser instrumento de Deus para trazer cura a quem precisa. O nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus é um Deus que não vê o acaso, porque Ele prepara tudo, pastor Wellington. Ele prepara a história. O Senhor prepara a história, Ele arruma o cenário, Ele traz a cada um de nós a uma situação, para Ele revelar o seu poder, a sua glória, a sua soberania. E nós vemos aqui nessa história, Zacarias, ele, talvez no momento ali, ele não entendesse, mas o anjo falou assim: não temas, não temas. Olha, a coisa mais difícil para nós é esperar, e coisa mais difícil é a insegurança que é gerada pela dificuldade do tempo. A gente questiona,
a gente fala assim, será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Aí vem o medo de falar assim, poxa, mas o irmão está conseguindo, eu não consegui. Apareceu aqui a porta aberta para um, mas para mim não deu. E aí a gente fica com um certo temor. Mas a primeira coisa que Deus fala para nós, mediante uma mensagem, é que realmente a gente tenha coragem e que a gente não tenha medo. Você tem medo? Seu coração está pesado? Você está em dificuldade com alguma coisa diante daquilo que você está vivendo? O Senhor está dizendo para você, não temas, porque eu tenho um controle da tua vida, eu tenho um controle da tua história, e ainda aquilo que eu tenho para você viver, ainda não começou como eu quero. Assim diz o Senhor. Arai, kova, nabassuri, andaraia. Mas há a promessa do milagre. A promessa do milagre para Isabel e Zacarias é lá no versículo 14. E diz assim, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Essa promessa aqui não diz somente a respeito ao casal, certo? Quando João Batista, ele veio ao mundo e ele cresceu, o cenário estava ruim, irmãos. Naquela época ali, o negócio estava muito complicado. O sacerdócio estava corrompido. Deus não falava há mais de 400 anos. Cessou a voz do profeta. Irmãos, é ruim quando Deus não fala. É angustiante a gente pensar que Deus está distante. Assim era aquela ocasião. A opressão política romana era muito forte. Quem dominava sobre a Judéia era o povo romano, o Império Romano. Era opressão mesmo. Havia uma expectativa messiânica, o desejo do povo de ver o Messias chegando para a libertação e salvação em meio à violência, à pobreza e o desespero. Será que dá para a gente pensar um pouquinho no nosso cenário? Será que dá para a gente analisar o nosso contexto, nação, mundo? Será que nós não estamos vivendo opressão? Será que nós não estamos vivendo uma falta da voz de Deus verdadeiramente falando? Será que nós não estamos vendo a pobreza, o desespero, a violência reinando? Ei, Deus está sentado no trono de glória. O Senhor Todo-Poderoso, nesta noite, está olhando para cada um de nós. O Senhor está olhando para você, Arai Kovanaya, e Ele está dizendo, ei, você é João Batista? Você é o João Batista. Você é a mulher, o homem que eu quero levantar no meio dessa geração. Uma geração corrompida, uma geração com valores falidos, uma geração que está se deixando levar pela devassidão do pecado. E nós? Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Nós temos situações dentro da nossa casa que se a gente parar, a gente nem se move. Mas eu te digo hoje, que o Deus Todo-Poderoso, Ele não abandonou a tua casa, Ele não deixou a tua família, Ele sabe do que você precisa, Ele só está querendo que você se levante e diga, eu posso, eu posso. A minha casa será celeiro de bênção, porque o Senhor tem entrado na tua vida, o Senhor tem operado na tua casa, não tem faltado o pão, não tem faltado a roupa, não tem faltado a força, não tem faltado nada, porque o Senhor é o Deus que está sobre nós. O Senhor é o Deus que está sobre nós. Não somos espectadores
de um tempo, nós somos participantes. E o mais importante, sabe qual é? Que a referência de Deus é nós. É nós. Aonde você entrar, você é referência. Porque o Senhor, diante desse cenário aqui, o Senhor ouve a oração de um homem que está desejoso de ter um filho, que quer um filho para alegrar a sua casa. Mas o Senhor está dizendo aqui, ei, a alegria não é só para ti, não. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque esse aí que está vindo lá, que está lá, vai entrar no ventre da tua esposa, ele é a voz. Ele é a voz que clama no deserto. Ei, Rebianai, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Porque pastor Ueto vai levantar a voz aqui no meio desta Derebianai. Haverá uma voz se levantando aqui. Arabaxai vai ser uma voz daqui, uma voz dali, uma voz de lá. Porque o Senhor, Arachouvanaya, Ele está derramando a unção dEle. Você não vai se reconhecer, você não vai se reconhecer. Aranai, muitas vezes Deus nos espreme, muitas vezes Deus fecha a porta, muitas vezes a gente associa ao diabo, mas ei, não é não, porque o Senhor, Ele quer levantar voz, Ele quer levantar voz nesse deserto chamado Brasil, para que o povo saiba que a igreja dele é forte, a igreja dele é poderosa, e a igreja dele, Arasubiandaraia, tem voz. Tem voz. Tem voz. O Senhor, vou falar de Deus agora, porque nem coloquei isso aqui na minha pregação. Deus manda dizer que Ele vai tirar pessoas de um local, vai colocar em outro, para que manifeste a glória dEle. Se você receber autoridade perante aos governantes desta terra, saiba que foi Deus que te colocou lá. E que você não pode se corromper com os traços, com a cultura, com nada desta terra. Você foi chamado para chegar no céu. Eu queria estar lá. Se eu pudesse estar lá, eu não queria mais voltar, porque eu vou ver o meu rei. Então a situação lá da Judeia era dessa forma. Mas Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto, um plano, e João o Batista seria o homem que Deus iria levantar para que ele pudesse preparar o caminho do Salvador. E assim, irmãos, aconteceu. A promessa do milagre seria para toda a região, porque o Senhor, Ele tem uma obra a completar na vida daquele que se rende na presença dEle. Nós estamos aqui vivendo um momento mais difícil, mais perigoso, mais delicado, aonde nós precisamos estar ligados ao trono da graça, aonde aquilo que é mais precioso, que está presente na nossa vida, nós devemos nos aproximar, nós devemos nos achegar. E sabe qual é, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, porque aqui ele fala, a palavra de Deus fala, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Irmãos, aqui nesta palavra está dizendo a nós que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele busca encontrar morada na nossa vida desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, porque nós somos de Deus, porque nós temos Deus, porque Ele reina sobre a nossa vida. Não dá para se sentir fraco o tempo todo.
Chega a hora que ele pega, ele fala, vamos. Ele levanta e empurra a gente, fala, vamos, porque eu estou contigo, não temas. João Batista, ele estava debaixo da unção do Espírito Santo. Irmãos, nós somos bombardeados todos os dias. Uma palavra é suficiente para abalar a nossa estrutura. Vamos entender que a unção do Espírito Santo, ela se manifesta na nossa vida, não é somente no culto. Amanhã tem mais, amanhã vai transbordar, amanhã você vai estar cheio, cheia, porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele insiste a cada dia sobre a nossa vida. E aqui é uma coisa tão gloriosa, porque Deus, Ele nos surpreende. Sabe, Deus, Ele vai além. Quando Ele nos dá algo, quando Ele nos chama, é algo que vai superabundar. Aquilo que Deus tem para mim e para você, vai além daquilo que eu estou pensando em você. Ele vai fazer, e Ele vai fazer numa medida gloriosa sobre a tua vida. Não se preocupa com o que você está passando. Se preocupe em buscar mais da presença de Deus sobre a sua vida. Irmãos, é muito sério. Nós estamos sendo realmente muitas vezes oprimidos pela situação espiritual da nossa nação. Nós oramos agora por países que são fechados, por países que não permitem a palavra de Deus ser propagada, mas nós estamos vivendo uma bagunça generalizada de um evangelho que muitas vezes não é este que está na palavra, mas a palavra está em você, porque a palavra ela é dita, Arabaxaia. Se a palavra de Deus está em você, eu digo nesta noite, haverá milagre na tua vida, haverá prosperidade, mas haverá a palavra de Deus para a salvação dos povos. Certa vez lá em casa, eu passando uma situação com um vizinho, moro em apartamento, em prédio, e houve um dissabor com o vizinho de baixo, e ele veio para realmente perturbar, e eu fiquei perturbada, e minha filha falou, mãe, eu sei que ela falou brincando, mãe, ora aí, para Deus dar um jeito nele, para esse homem sumir, quem sabe Deus leva ele. Eu falei, gente, eu não posso orar assim não, posso fazer isso não. Mas, irmãos, toda vez que ele mora na parte de baixo, toda vez que eu desço para ir trabalhar, para voltar para casa, eu estendo a mão para a porta dele, eu falo, Senhor, Tu quer salvar, Senhor, Tu quer libertar, se Tu queres me usar para que essa vida seja salva, me usa, Senhor. Eu não estou aqui para brigar, eu não estou aqui para criar animosidade, eu estou aqui para ser referência de Deus, porque eu oro pela minha vizinhança, eu oro pelas vidas que moram aqui neste condomínio, e nós podemos interferir. Nós olhamos as manchetes dos jornais, das redes sociais, a gente se espanta. Mas Deus nesta noite está dizendo para nós que nós temos autoridade para desfazer essas artimanhas do inimigo, porque nós ouvimos aqui que o Senhor, Ele destrói cadeia, Ele quebra grilhões, Ele despedaça as correntes. Ei, há poder na tua vida, há poder na tua casa, há poder, não tem ninguém fraco aqui não, não tem ninguém pequeno aqui não, porque é o Senhor que nos aperfeiçoa, o poder dEle está na nossa fraqueza. Quando a gente diz que é fraco, Ele nos levanta a mão e diz, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Arasubi andarabaxaia. Nós não estamos mortificados pelas más notícias, nós estamos avivados pelo Espírito de Deus. Você é o espelho. Você é a referência, você é a pessoa que Deus chamou. Aquilo que é o teu negócio, o Senhor já tem na mão.
Ele já está com ele na mão. O teu negócio está na mão de Deus. A tua dificuldade, Ele já sabe de tudo. Mas o Senhor está te chamando hoje para um encontro especial com Ele, porque Ele vai derramar sobre a tua vida dessa unção e Ele vai te surpreender. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, digo e afirmo mais uma vez, porque estão tentando roubar a nossa verdade. E quando o cenário está difícil, aí o Senhor põe alguém cheio da graça, do poder de Deus. A história nos fala isso. Quando Israel estava cativo, lá no Egito, aonde o povo estava sendo oprimido e de certa forma acomodado, aí o Senhor quer chamar alguém. E a gente vê que aonde há esterilidade, aonde há morte, aonde não há condição nenhuma, é a hora que Deus opera. É a hora que Deus entra. Moisés, ele veio assim, olha, Faraó mandou matar todo mundo, o Senhor tinha um plano. Moisés foi parar ali dentro de um cesto e foi criado pela filha de Faraó. É assim que Deus faz. Tira a gente ali, de um estado para nos colocar lá no palácio. Eu não falei aqui que Deus falou que vai tirar pessoas de um lugar para levar para outro, para manifestar a glória dele? Ele está preparando. Essa luta, essa dificuldade que você está passando, é Deus te forjando para te colocar no lugar melhor. Quando Moisés estava no palácio, foi criado, teve o melhor ensinamento, Deus mandou ele para onde? Para o deserto. João foi para onde pregar? No deserto. Ele não foi para o palácio, ele não foi para a cidade, ele não foi para Roma, ele não foi para lugar nenhum. Ele foi para o deserto. E deserto, irmãos, é lugar de tratamento. Não morre, mas é lugar de tratamento. E é interessante que Moisés aprendeu ali e foi no deserto que Deus falou com ele. Foi no deserto que Deus se apresentou para ele. Foi no deserto que Deus moveu a vida de Moisés. E foi no deserto que Deus levantou João Batista para falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está passando deserto. Você está se sentindo sozinho, sozinha. Você é a voz. Você é a voz. Não deixa o inimigo querer abafar, calar a tua voz, porque você vai dar o brado, você vai falar: o meu Redentor vive, e eu sei que por fim ele se levantará. Aranai, shouvarebianaia. Nós temos sim, irmãos, eu sinto o Senhor querendo repartir nesta noite da unção dEle, do fortalecimento dEle, da graça dEle, para a gente continuar a nossa caminhada. Não é somente aqui no culto não, Eliton, não é somente aqui no culto não. O Senhor está forjando vidas, para que outras vidas se acheguem a Ele. A tua história não termina aqui. Não acaba aqui. Deus tem uma grande obra nas nossas vidas. Deus tem uma grande obra nesta igreja. Deus tem uma grande obra no teu ministério. Você não vai parar assim. Diga sim ao Senhor, porque Ele te escolheu e Ele não escolhe errado. O nosso Deus não erra. João, assim como Moisés, aprendeu. E tanto um quanto o outro foi referência da grandeza de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 1, diz assim, Deus falando com Jeremias: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Olha a referência de Deus com relação a esses dois homens, intercessores.
homens de oração, homens de Deus, homens que faziam a vontade do Senhor. E Deus falando a Jeremias, são referências, são homens já tinham partido, não é verdade? Mas o Senhor menciona. O teu nome está sendo mencionado a boca do Senhor nesta noite. O Senhor manda anjos para ordenar, Aramassuriandaraia. Você pode entender agora no mundo espiritual a ordem que Deus está enviando em seu favor, porque o teu nome está sendo mencionado lá na glória. O teu nome está sendo colocado, Arabaxaia, porque quando Deus manda o anjo para ordenar em teu favor, é porque Ele vai fazer coisa grande. Ele vai fazer coisa grande. Acende aí a tua luz, porque o Senhor vai se mover sobre a tua vida. É para quem crê, é para quem quer receber. Irmãos, tem gente que não sai do lugar. E o Senhor está dizendo, eu estou dando ordem hoje para mover as águas em favor de vidas nesta noite. Irmãos, eu estou falando sério. Eu estou vendo Deus neste lugar. Eu estou contemplando a formosura do Senhor neste lugar. Vocês têm que ver Deus aqui hoje. Derebianabassuriandarabás. Arabaxai, o Senhor quer arrumar a casa, o Senhor quer mudar as circunstâncias. Arebianabassuriandaraia, tem casa aqui, Derebianaia, que Derebianaia, o negócio está um vento horroroso. Irmão, Jonas estava lá todo acomodado. Deus lhe mandou, meu filho, vá para cá. Não vou não, eu vou fugir. Aí ele vai dormir, o mar revolto, e ele dormindo. Acorda, desperta, tira a tua visão desse cansaço, dessa prostração, porque o Senhor hoje ordena a bênção, hoje o Senhor ordena a mudança, e Ele quer arrumar a tua casa, Ele quer arrumar a tua casa, Ele quer tirar, Derebianaia, esse sentimento de vazio. É um sentimento de vazio que aparece, que fala assim, aonde está Deus? O Senhor está se manifestando aqui nesta noite, observando e vendo corações. Porque Ele tem propósito. Porque vai se cumprir a promessa, vai se cumprir o chamado, vai se cumprir, porque o Senhor quer usar o povo dEle nesta terra. Aonde estão os profetas? Aonde estão os levitas? Aonde estão os ensinadores? Oh, irmãos, Deus quer levantar um povo que invada as cidades. O pastor Huerto disse aqui, o nosso propósito é evangelização. O Senhor vai abrir portas, viu? O Senhor vai abrir portas e vai chegar aqui, vai chegar aqui a oportunidade, e nós vamos abraçar. Aramai Chouvarebianaia, haverá libertação de mulheres. O Senhor vai entrar em lares de forma diferente. O Senhor vai começar a ensinar como se deve fazer e viver debaixo daquilo que o Senhor tem como resposta. Aramassuriandarai. Posso dizer uma coisa que o Senhor manda dizer? O Senhor vai mexer com o ministério de obreiros dessa igreja. Arasubiandarabás. O Senhor vai mexer com vocês. O Senhor vai falar diretamente com vocês. Vocês terão a instrução de Deus, porque Ele tem desejo de que vidas venham ao altar dEle com todo quebrantamento de coração. O Senhor nesta hora está sondando corações aqui. Nesta hora, o Senhor está sondando corações.
E Ele está chamando vidas aqui nesta noite, porque assim como Ele falou ao casal Zacarias e Isabel, o Senhor está dizendo: olha, a aramai chovanai, a esterilidade que tem na tua casa, aquilo que parece que morreu, eu estou te chamando para que uma alegria plena, completa aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você será a referência do poder de Deus para a glória do nome dEle. Corra, se apresse, porque assim como Deus falou com este casal, com esta família, Ele está falando com cada um de nós, porque Ele tem resposta nesta noite para nós. Aleluia! O Senhor, Ele não perdeu o controle da história, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Aonde há fraqueza, Ele derrama poder. Nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que buscar o avivamento, nós temos que nos envolver mais com o Senhor. Nós estamos tão preocupados com o tempo, tão preocupados em realizações, preocupados com tantas situações na nossa vida, mas acalma o teu coração, porque Ele vai direcionar, porque Ele diz hoje para você, você vai ter alegria, e uma alegria que vai se estender a muitas outras pessoas. João foi um grande homem de Deus, e ele falou assim, que Ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de amarrar as sandálias dos teus pés. João Batista, ele teve muito de Deus, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Qual é a promessa que Deus tem sobre a tua vida? O que é que você precisa para viver essa promessa de Deus? Lá em Isaías 49, versículo 15 e 16, se você quiser abrir a Bíblia, se quiser colocar aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O Senhor gravou o teu nome na palma dele. Ele não esquece você. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Tudo que se refere à tua vida, Ele sabe e Ele conhece. Por que você está preocupado? O Senhor hoje está dizendo: pode lançar sobre as águas o teu pão, porque tu vai recolher, e vai recolher muito. Aramá surianda arabachai, aramai chova rebeanai. Fique de pé. Nós vamos orar agora, nós vamos louvar, nós vamos buscar de Deus. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, louvando este hino, peça, sinta a unção de Deus sobre a sua vida, feche os seus olhos e busque agora sentir o que o Espírito Santo está ministrando sobre o teu coração, porque, irmãos, nós não estamos em nenhum momento aonde que nós estamos acostumados a vir ao domingo à igreja, mas nós estamos no momento aonde o Senhor se faz presente, e aonde a gente pode falar com Ele, onde a gente pode colocar as cartas na mesa mesmo, e a gente falar: Senhor, eu estou nesse estado, eu estou nessa situação, eu quero mudança de vida, eu quero crescer, eu quero